vozes plácidas de um povo heróico, brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor, essa igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil do sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, revelas forte enquadro do colosso. E teu futuro esplende essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada. Dos filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Descansar. Sentido. Esquerda. Over. Direita. Over. Direita. Over. Esquerda. Over. Descansar. Sentido. Que barulho é esse que parece um trovão? É o primeiro batalhão, o melhor da instrução. CP avançar. Com dedicação, ostenta no seu peito muita raça e vibração. Carregamos a coragem, lealdade e união. CP é pátria, Brasil. Hora de formar. Primeiro batalhão de infantaria CP. Marcha. Caveira. Estamos chegando aqui para o nosso webinar militar. Hoje, tirando todas as dúvidas sobre a carreira militar, para quem tem interesse nessa carreira promissora no Brasil inteiro. Eu não sei vocês aí desse lado, eu quando vejo uma ordem unida e o hino nacional dos meus alunos, eu fico arrepiado. Eu faço isso há 10 anos e há 10 anos me arrepia, me emociona ver essa molecada com essa postura, com essa... sabe, essa altivez. Cantar o hino nacional hoje, por exemplo, a molecada de hoje em dia não sabe nem o que é, né? Então, para mim, é sempre uma emoção ver essa molecada fazer o que nós vimos aqui agora. Vocês estavam vendo aí o YouTube, já viram algumas imagens, nossa sobrevivência na selva, um monte de coisa legal que o CPI faz para você. Hoje aqui, a ideia é falar sobre as dúvidas de vocês. Nós recebemos essa semana mais de 1000 mensagens sobre a carreira militar, né? E um monte de dúvidas pertinentes que a gente vai falar aqui hoje. Muita gente acha que, eu passei dos 18 anos, não posso mais carreira militar. Eu fui dispensado do tiro de guerra, então eu não posso mais... Mentira! Todos podem ir para a carreira militar. Até você que tem 13 anos de idade pode ir para a carreira militar, né? Mas eu já tenho 26, também pode. Então, nós vamos falar hoje aqui aquilo que você precisa saber para seguir nesta carreira maravilhosa das Forças Armadas ou das Forças Auxiliares, ok? Detalhe, só foi possível hoje essa gravação porque nós já estamos na fase amarela da nossa pandemia, todos os cuidados muito bem feitos, todos os cuidados. Nosso estúdio aqui é aberto, álcool em gel, termômetro, máscara, né? Todos os cuidados necessários foram feitos aqui para que a gente pudesse estar aqui hoje trazendo essa webinar para vocês e trazendo o melhor que a gente pode para vocês. CPM Pré-Militar é o Centro de Educação Pré-Militar. Estamos há 10 anos fazendo isso com famílias de mais de 40 cidades. E hoje aqui nós vamos falar para você do Brasil inteiro como é que você vai participar dessa família que é a família CPM. Eu sou o Paulo Manzato, sou o diretor-geral do colégio e sou eu que vou falar com vocês aqui hoje sobre tudo que vocês querem. Mande a sua pergunta aí, nós temos já um script aqui mais ou menos formado para você, com as perguntas que a gente já viu na internet a semana toda, mas pode mandar a sua pergunta, o nosso staff está todo montado aqui. E hoje, lógico, para falar da carreira militar, eu vou trazer aqui duas pessoas que representam a carreira militar muito bem e representam a questão de família também muito bem.
Aliás, família é o que a gente mais faz aqui. A família CEPEM é que está aqui com você hoje, não é o Paulo Manzato não. Né? A família CEPEM é que torna tudo isso possível. E eu costumo brincar com os pais de casa que a gente fala 70%, 80% para os seus filhos de família e o resto da carreira militar. Então hoje, eu vou trazer aqui para vocês duas pessoas que são nossos amigos, são nossos parceiros, são instrutores do CEPEM e são pai e filho. Um é sargento da Polícia Militar, hoje no canil da Polícia Militar, do 7º Batalhão aqui em Sorocaba, e o outro é soldado do Corpo de Bombeiros. E eles aqui vão me ajudar a falar com você sobre a carreira militar. Vamos já explicar de cara para vocês que existem 5 fases para entrar na carreira militar. 5 fases. E é igual para todo mundo. Tá? Eu costumo dizer que o Brasil é o país do jeitinho. Né? Eu conheço alguém na política, eu vou entrar não sei aonde. Eu conheço o vereador, eu conheço... Viu? Presta atenção aqui. Você pode ser sobrinho do Bolsonaro. Se você não fizer o concurso e passar nas 5 fases, você não vai ser militar. Tudo bem? Tá claro isso para você? Então é mais ou menos assim que funciona. 5 fases de concurso e que levam, num treinamento, a gente estima no CEPEM, a gente sempre fala isso, de 1 ano a 2 anos de preparação. Né? Tem jovem que acha que eu vou entrar no preparatório militar e em 2 semanas eu... Então nós vamos dizer isso para você que não é 2 semanas não. Mas dá para se preparar, a carreira é para todo mundo. E nós vamos começar falando para vocês aqui das 5 fases. Primeira fase, fase escrita. Né? A fase escrita é um problema. É um problema. Nós temos uma prova longa, temos uma redação, né, que infelizmente o nosso jovem não está muito acostumado a escrever, por ler pouco, é um problema, porque lê muito pouco. Então, se você não se prepara um bom tempo antes, no dia da prova não tem milagre, né? E não é só o dia a dia, né? Eu sou um bom aluno na escola, legal, você está fazendo a sua obrigação, mas não é o suficiente. Não é, infelizmente, não é o suficiente. Como sou mais jovem, estou mais antenado com a internet, já vi casos de pessoas tentarem 6, 7 vezes. 6, 7 anos seguidos estudando e tentando todo ano concurso e não desanima. Por isso é que existem preparatórios militares. A ideia, pessoal, é ajudar vocês a encontrar o caminho. Né? Por exemplo, matéria. Quando a gente fala da parte teórica, se você ficar estudando aquele monte de coisa sem saber o caminho das pedras, tem que ter um norte, né? A gente costuma dizer o fio da meada. Né? Sim. Então, um preparatório especialista no que faz vai te ensinar o caminho das pedras. O fio da meada, sabe? Sua avó sabe o que eu estou falando, você talvez não saiba. O fio da meada é coisa da minha avó. Né? Então, o fio da meada das matérias. Né? E literatura, redação, essa parte mata todo mundo. Né? Então, pessoal, fase escrita, ela é a principal. Começou por ela, por exemplo, vou falar da Epicar. A Epicar é português, matemática, redação e inglês. Né? Então, poxa... tem outras, por exemplo, você fala em ITA, a prova do ITA é do tamanho do... Física, química... A prova do ITA é semelhante à medicina. Sim. Né? Então é uma coisa difícil de acontecer. Mais puxado. Agora tem um item interessante falar para eles. 70% de quem entra na carreira militar no Brasil é aluno da escola pública. Sim. É o menos favorecido. O chamado pobre, eu não gosto de falar essa palavra, mas o de classe mais baixa. Né? E recentemente a gente esteve no ITA, e lá eu descobri que 70% de quem entra no ITA é o pessoal do norte e nordeste do Brasil, que é onde tem lá os menores índices de IDEB, e ele chega em São Paulo e toma vaga aqui do Paulista e consegue entrar no ITA. Por quê? Porque é o esforço, é o cara que estuda dia e noite. É o sujeito que entende que ele nasceu numa família menos favorecida, ele não tem tudo o que ele quer, ele às vezes mora numa cidadezinha, isso é muito normal no norte e nordeste, Sim. Né, difícil, e a única chance dele mudar tudo isso é o quê? Ele entrar numa... Né? Pô, eu entrei no ITA, virei engenheiro do ITA, eu vou tirar minha mãe daquele lugar, eu vou mudar minha vida, eu vou comprar minha casa, eu vou mudar de cidade, enfim. Vou mudar a vida da família, né? E a história é sempre a mesma. Né? Foge um aqui, mas 90% é isso.
É o jovenzinho querendo ajudar a família, querendo mudar de vida, querendo melhorar, né? Então isso é o que um preparatório pode fazer para você, ok? Bom, entenderam então a primeira fase? Fase escrita. Passei na fase escrita. E aí, tô dentro? Aí, Outros passos. um negocinho chamado TAF, né? Explica para eles o que é o TAF. TAF é o teste de aptidão física, tá? Que é aquele que você... uma semana antes eu começo a treinar, começo a fazer... Vou pegar uns exercícios na começo a fazer internet. barra, começo a fazer abdominal e tá bom. Não, como estudo, você tem que ter uma vida saudável, você tem que ter uma prática, uma vida saudável. Se não tiver, faltando 15 dias, você não passa no TAF. É tão concorrido quanto a prova, e não menos importante. Então, E o pessoal acha elimina que tanto quanto. elimina tanto quanto. Ali é um Vai- divisor de vai águas. caindo. Ali é um divisor de águas. Por isso que a gente fala aqui que, assim, com menos de um ano de preparação é quase impossível. A não ser que você seja um pequeno gênio, né? Deve ter alguém aí do outro lado que seja um pequeno gênio. Mas, tanto na parte intelectual como na parte física, no mínimo um ano para você se preparar, para o seu corpo entender o que você quer, para você fazer direitinho. Você precisa de ajuda de fazer tranquilo, nutricionista, você precisa, sabe, você precisa Com certeza. regrar a sua vida. Sim. Treinei 15 dias, vou lá fazer. Não vai fazer. Não faz. Não Não vai faz. fazer. Né? Bom, TAF, barra, flexão, polichinelo, natação e por aí vai. No caso Corrida. do bombeiro, então Tem mais os testes específicos aí, É. né, que tem a parte de altura, ambiente confinado. Subir Fiquei de sabendo corda. esses Subir dias de do corda. bombeiro que um dos testes é você subir naquela escada gigantesca lá e chegar lá em cima e ver se você Sim. não morre. Então, tem um teste lá que é no 5º andar de um prédio, que você sai num pórtico que a gente chama, que é uma passarela, uma ponte, no tamanho de uma tábua. Então você tem que fazer uma volta. Aproximadamente 30 centímetros. 30 centímetros mais ou menos, a altura de 5º andar. Ou seja, chegou ali, a perninha tremeu, lascou. Já era, volta, Já era pra você. reprovado. Pro bombeiro vai complicar. Perceberam, né? Que não é brincadeira? Não é brincadeira. E tomem cuidado, pessoal, não vai fazer isso em casa, não vai achar que vai colocar uma tábua em cima da laje lá e vai brincar de ser bombeiro. Vamos atravessar. Esse aí lá. é só ter um pouquinho de controle lá que você consegue. Bom, outra fase que reprova, fiquei sabendo essa semana, vi umas reportagens sobre os concursos e o ano passado, né, esse ano não dá para ter como base, porque, Sim. né, o ano passado o teste psicológico chegou a reprovar 70% de candidatos, mais até do que o TEF, né? Então, qual a importância, na sua opinião, Heitor, do teste psicológico, do cara se preparar para isso? O que é o teste psicológico? Conta para eles. Bom, um corpo de psicólogos vão analisar o perfil desse candidato. Esse candidato tem que atingir, né, os requisitos que o concurso está pedindo no momento, mas é de extrema importância que ele esteja tranquilo, calmo, a base familiar, como nós já, né, citamos e que é a pontuamos, base de tudo. e estar com certeza que você, poxa, eu estou fazendo isso, é isso que eu quero e eu estou preparado, sabe? E com convicção, com confiança. Isso facilita e muito Isso também não é uma preparação de 15 dias. Isso é Não, uma coisa não, que você vem de berço, Você você vem vem da trazendo. família, você vem com conversa boa, você sabe o que é uma arma, você, né? Porque a gente vê muito no nosso preparatório a molecada que sonha andar armado. O sonho dele é um fuzil nas costas, uma 765, uma bazuca, e o militar não é isso. Eu brinco muito com os nossos alunos, né, na fase presencial, a história lá do tio Ben, lá do Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Sim, né? sem dúvida nenhuma. Você conseguindo ingressar aí na carreira militar, queira quer não, você vai ter poderes na mão. Sim. E usar com muita Diferentes sabedoria. da maioria, diga-se passagem. Sim, sim. Inclusive podendo cercear a vida de alguém. E se você tomar alguma medida precipitada, você pode estar acabando com uma família, com uma sociedade. A responsabilidade é muito É muito grande. Quando a gente está atrás de uma arma ou atrás de uma mangueira, cumprindo o nosso dever lá, não é simplesmente o Pedretti ou simplesmente o Heitor. A gente está representando toda uma instituição, toda uma sociedade. Então não é tão simples assim. É uma responsabilidade muito grande, é muito... O psicológico também é para diferenciar. Algumas pessoas não têm capacidade, Não tem capacidade psicológica para tanto, né? Mas não tem a base não, para isso. Né? não tem. Mas assim, a gente vê que isso não está ligado à classe social, tá? Sim, sim. Isso a Tem gente que ficar bem claro, isso isso é muito legal, tem ficar bem percebido claro, muito isso. isso no E às colégio. vezes a gente vê Muito pelo contrário. aliás. alunos
lá no curso de formação de soldado e a gente daí acaba tendo um contato e a gente acaba participando um pouquinho da vida dele e ele abre, né, toda aquela dificuldade que ele teve, às vezes pais ausentes, Sim. mesmo às vezes desestruturado, ele se estruturou. Ele conseguiu achar o norte dele e você vê que na maioria das vezes ele é o alicerce da família, Sim. do pai, da mãe que não teve estudo, que não teve oportunidade. Sim. Então é muito legal isso aí, sabe? Eu costumo, finalizando o assunto, eu costumo dizer assim, o psicólogo vai decidir se você pode ser um sujeito que pode andar armado e pode decidir Sim. o que fazer com esse negócio. Você Isso tá não é tão apto a isso? simples. Não. Isso não é tão simples. Não. Né? E uma coisa legal, só lembrando, vamos dizer que você passou, você candidato passou na prova escrita lá, passou no TAF. A parte psicológica, durma bem, hábitos saudáveis, tá? Isso vai influenciar bastante no seu teste psicológico lá, tá? Não esqueça da parte de saúde. Sim, sem Muito dúvida importante, ter dormido bem, isso é muito no- interessante. A semana da preparação ali Isso, final, a semana. ela tem que ser Ela é sensacional. decisiva, ela é decisiva, Ela é ela é decisiva decisiva. por que acontece. Bom, de novo, é mais uma preparação para você. tá? Temos o exame médico. Então, a parte médica, pessoal, a gente, é o que eu falo, é o que menos a gente pode interferir, ou, né? Tem um pontinho no exame médico que só depende do aluno, né? Que é o toxicológico, Então, essa é uma parte que, né? o toxicológico, pessoal, se você for, né? Se você tiver resquício de qualquer coisa no sangue, amigão, acabou você, pode esquecer carreira militar. E hoje em dia, infelizmente, é uma, né? Eu costumo dizer que hoje o legal é ser maconheiro. Né? O cara legal da turma é o maconheiro. Na minha época, o cara legal da turma é o cara que era o bonzão, que É o que estudava, estudava, que respeitava. que respeitava a mãe e pai, que fazia a Inverteram coisa os- direitinho. Os valores. Então, viu, exames médicos vai te pegar nessa parte. Mas, E- Paulo, e não posso- só ele, né? Dá a dica. É só mudar. Todo mundo tem a chance de recomeçar, não com tem? certeza. Sim. Se tem maus hábitos, passe a ter bons hábitos. Todo mundo tem a chance de recomeçar, pessoal. Que também e a gente fala isso aqui e não é, debochando de ninguém, muito Não. pelo contrário. A gente recebe aqui por ano 2.000 alunos e eu vou falar para você que 30, 40% de quem chega aqui, a gente costuma dizer que está em cima do muro, assim, ó. Tá no fio da né? navalha, né? Ele não sabe se Tá ele é do precisando de bem uma ou se ele é do navalha. mal, ele não sabe se ele é legal, se ele é ruinzão, ele não sabe se ele respeita a família, né? E aqui, com muita conversa boa, a gente tem, Bons exemplos. nossa, muito legal isso. Exemplos de alunos vitoriosos. Nossa, Né? viu? São centenas de alunos que a gente colocou na carreira, centenas de alunos que passaram em faculdades públicas. É porque o CPEM, viu? Você que está me ouvindo aí, está me vendo, o CPEM não é só carreira militar. O Centro de Educação Pré-Militar forma você para a vida. Cidadão de bem. Isso quer dizer o quê? Com o CPEM você vai fazer um Enem bem feito, você vai entrar numa faculdade federal, numa faculdade estadual, num colégio técnico decente, você vai fazer o que você quiser. Né? Então a ideia aqui é te abrir o leque de opções para a vida. A carreira militar é o foco porque é o lúdico do que a gente faz. E a maioria de quem vem para a gente vem querendo isso, mas o leque é aberto. A ideia é formar você para o mundo. Isso é o que o CPEM faz de melhor, aliás. Abrir aquele leque de opções, né? E são muitos, né? A gente tem gente fazendo, viu? Eu tenho um aluno fazendo biofísica. O que tem a ver com a carreira militar? E daqui a pouco nós vamos explicar aqui que esse aluno pode virar militar. Sim. Né? Por que não? Essa é outra coisa que a pessoa não sabe. Bom, vamos encerrar 5 fases, não vamos confundir a cabeça deles. Quarta fase, os exames clínicos, que pode pegar você, por exemplo, no toxicológico. Quinta fase, pode pegar de novo. Investigação social. Sim. De novo, o sujeito foi fichado porque fumou, porque bateu na mãe, porque riscou o carro do professor, porque bateu na professora. Já era, filho. Acabou pra você. Né? Então, eu costumo dizer que ou você é do bem ou você é do mal. Você precisa decidir. Né? E a sua vida, você que está me vendo aí agora, começa ali com 12, 13 anos, não é com 18. Não adianta você chegar com 18, eu mudei, agora eu sou outra pessoa. Na hora que chega a responsabilidade, Dá pra vai explicar mudar lá? e, boa, o que ficou pra trás... É, só virar uma agora- chavinha, né? Agora eu sou outra pessoa e Com posso ser certeza. militar. Não E, vai ó, ser militar. A investigação social, eles descobrem tudo.
É Vai na muito sua bem feito. escola, vai no seu trabalho, se você trabalhou, vai na vendinha da esquina, vai para aquela senhora que é vizinhança. fofoqueira, que gosta de saber da vida de todo mundo, pergunta. Eles sabem tudo. Bom, complementando agora, pessoal, as 5 fases já entenderam? 5 fases é igual para todo mundo no Brasil inteiro, tá? Tanto nas Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, como nas Forças Auxiliares. O que são Forças Auxiliares? A Polícia Militar aí do seu estado é uma força auxiliar. A Polícia Ambiental, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária, tudo isso são forças auxiliares. A base é exatamente a mesma, tudo bem? Detalhezinho, dá para ser da intendência? O que é intendência? O pessoal não sabe. Dentro do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, eu posso ser de A a Z, a gente brinca, né? Centro. Eu posso trabalhar aí com a parte de materiais, como se fosse numa empresa, a parte de almoxarifado. Logística, né? Eu posso A logística. trabalhar na parte de logística, de planejamento, de informática. Nós temos aí muitos alunos que se identificam bastante com a informática e, né, despertaram aquela veia militar. Parte de TI, né? Parte de TI, tecnologia da TI. informação. Então a gente precisa entender Aí vem engenharia, Nossa. vem, né? a Viu? parte médica, a Tem- parte tem de muita enfermagem, Jornalista, Jornalista, tudo. esportista, psicólogo. psicólogo, muito bom. E tem, lógico, a infantaria, que é o que Infantaria. muito moleque É tá o mais sonhando com almejado, isso. né? É o mais almejado. Mas nem todo mundo tem o tino para isso. Não. Né? Isso tanto na Polícia Sim. Militar como Sim. no Exército é a mesma coisa. Né? Você tem um militar que entra para a Polícia Militar e no meio do caminho ele vai para a área administrativa meio que Sim. naturalmente. Sim, sim. Né? Porque ele não é o cara da pegada ali. E ele se identifica com outra área, né? Por Lógico, exemplo, e é tão importante quanto. A gente falou isso aqui em várias lives esses dias, que tão importante quanto o cara que vai para a rua é o cara que cuida dele lá dentro do quartel. Tem que funcionar, né? como que eu vou gerenciar aproximadamente 90 mil homens sem ter o computador aí à mão? Eu Então, dei um vai ter- exemplo esses dias, eu achei muito legal esse exemplo, que é o estouro da barragem de Brumadinho. Sim. Aquele, né? Uma mega operação. Imagine o tamanho da operação. Quantos mil militares De que tinham que logística. comer, que tinha viatura, que tinha que ter gasolina, que tinha tudo. Não só os militares, né? Não é Eles usaram os militares para organizar toda aquela... É um Aquele negócio aparato. gigantesco. Então, se não tiver logística, se não tiver o pessoal do staff, não funciona. E é simples. Se você me permite, não é propaganda, mas é uma coisa que está acontecendo hoje. Olha quanta coisa boa está acontecendo no país hoje por meio das mãos dos militares. Sim, Coisas que estavam paradas há 80 anos, sim. os militares entraram Então, com a mexendo. parte de logística, pavimentação. Olha que Coisa coisa, simples, que né? ramo totalmente diferente, Simples mas até. militares fazendo. Então, com certeza, os militares envolvidos nessas ações, imagina o quão gratificados ficaram. Sem dúvida nenhuma. Pessoal, vou falar um negócio importante aqui agora para vocês, que é uma das... eu devo ter visto isso na semana umas 500 vezes, que é a questão do alistamento militar. Né? Primeiro, já falei aqui que começa com 13 anos. Então você que é menino, homem, está esperando o alistamento militar para a carreira, você já está atrasado. Você já está atrasado. Você não precisa esperar nada. Né? Com 13 anos tem carreira, com 14 tem, com 15 tem, com 16 tem, com 17 tem, e existe o alistamento militar. Obrigatório. Obrigatório, esse é obrigatório. Todos É? os homens... Então, 18 anos. Um alistamento ano militar completo, não 18 é anos carreira completo. militar. Não. Não. Ok? Tá certo isso? Sim. E detalhe, se você entrar pelo alistamento militar, você vai ficar no máximo 8 anos dentro do exército e você se aposenta, Sim, né? na Fica da verdade, reserva, né? isso, não remunerado. Não remunerado. Então você não faz carreira. A Não faz carreira carreira, no não. Não é exército militar de carreira. é Não. somente pela SpaceX e pela Academia das Agulhas Negras. Sim, Não tem outro caminho. não. O que o pessoal confunde muito é... eu vou para Itu, que é a nossa região, A região aqui. Referência, né? É né? uma referência. Mas lá eu consigo, às vezes, ficar 2 anos. Que nem aqui em Sorocaba, nós conseguimos trabalhar aqui na 14ª CSM, É. e alguns militares conseguem ficar 2 anos trabalhando, que é o limite máximo aqui. Tá. Característico dessa... E aí ele vira da reserva, Sim. não tem remuneração. Não tem. Né? Não tem. Então, pessoal, carreira militar é diferente de alistamento. Ah, mas eu já fiz o alistamento, já servi e agora eu quero ser do exército. Sem problema. Prestar concurso. É só prestar o concurso.
né? Então, Exército, SPSEX, Academia, Escola Preparatória de Cadetes do Exército, fica em Campinas, né? E hoje em dia a SPSEX é uma academia de passagem, né? O que é uma academia de passagem? Você fica um ano, você passa nas 5 fases do concurso, vai para a SPSEX, você é treinado e testado durante um ano para ver se você pode ir para a Academia das Agulhas Negras no Rio de Janeiro para realmente ser do Exército. Na verdade, é um ano de testes. É para, né? Para ver, para pegar os melhores. Ah, eu achei, é isso que eu ia falar. Aí entra onde, né? Aí você pensa, o aluno, o iluminado, que começou a treinar 15 dias antes, o TAF, ele acha que ele vai aguentar esse um ano. Ele pode até passar. Ele pode até passar, ele dá uma sorte, Nossa, entrei! passou. E esse ano? Mas não mantém esse um ano. Como é que o personagem sobrevive nesse ano? Não sobrevive. Não sobrevive. Aí que o filho vai falar, cadê minha mãe? Não tem mamãe. Aí ele abre o armário lá e procura a mamãe. Cadê mamãe? Vai ter Não só tem no mamãe. máximo a foto da mãe na porta do armário. No máximo é isso. Não vai ter mais nada. É bem por aí. E telefonema no final de semana. Isso. E a Quando mãe ficar sofrendo em cana. casa. Cadê o guti-guti? Cadê o neném? Cuti-cuti foi embora. Viu? Presta atenção aqui, pessoal. Carreira militar no Brasil, ela é dos 13 para 14 anos até os 24 anos de idade. Isso é o padrão, né? Então, eu vi hoje, até vi pessoal, eu tenho 24, então para mim acabou. Você ainda tem a condição de prestar, você não pode completar 25 até a entrada, né? Ah, mas então, eu tô com 25, vi também hoje vários. 25 na data da posse, salvo engano. 25 na data da posse. A hora O dia que que você vai empossar... você não pode ter os 25 completos. Você tem que ainda estar nos 24. Você pode ter os 24 e 11 meses e 29 dias. Exatamente, perfeito. Né? Mas e aí? Eu tô com 26. Fiquei moscando. Perdi a oportunidade? Ou dá pra vir? Dá pra entrar ou não? Eu consigo mudar um pouquinho o foco. As forças auxiliares. Ó, as forças auxiliares hoje vão até 30 30 anos. 30 anos. Se completar 31, 30 é a anos mesma já não dá situação. mais. É a mesma situação das Forças Armadas. 29 anos, Mesma coisa. 11 meses, Então, completou ó, 30 anos na data da posse. forças auxiliares seria uma... Sim, E uma opção. Exército Marinha Aeronáutica. Para quem não sabe, a gente falou aqui de você ser engenheiro, né? Ah, eu sou um engenheiro formado. E a aeronáutica está pedindo lá um engenheiro e tem um concurso com 200 vagas para ser do Exército. Eu posso com 30 anos? Lógico que eu posso. Você é especialista, né? Exatamente. Você como especialista. Por isso é que eu falo que a carreira militar é para todo mundo. Então, você pode se formar aqui fora, no mundo normal, um advogado, um médico, um dentista. Aliás, praticamente todas as carreiras. Olha, absorve... Praticamente todas as carreiras. Existem concursos anuais que você entra. A última vez que eu fui na AFA, a tenente que nos atendeu era uma dessas, temporária, ela explicou a história dela. Faz todas as 5 fases do mesmo jeito, ela explicou sobrevivência na selva deles, é sensacional. Né? Achei um barato. E ela era professora, ela caiu meio que de paraquedas, tinha um concurso, falou, eu vou fazer para ver o que dá. E Fez, passou. passou, virou lá segundo tenente da AFA. E, segundo ela, sensacional. Ela falou, é uma experiência ímpar na vida, a melhor coisa que ela fez na vida dela. Eu achei muito legal e ela já tinha 37, já estava mais além. Ela deixou um cargo de confiança na prefeitura da cidade que ela tinha, largou toda a história para ficar 8 anos na aeronáutica. Né? E é isso que acontece de novo. Então você entrou por esta veia, você vai ficar 8 anos e aí automaticamente você vira também da reserva sem remuneração. Né? E alguns continuam trabalhando. Né? Por exemplo, eu fui também no ITA e o sujeito que nos atendeu lá, um senhor já, reformadíssimo, ele está lá trabalhando porque chamaram, missão, e ele está lá fazendo um porta-voz, enfim. Então, a carreira militar ela pode chegar... Quem é militar tem o negócio rodando na veia. Não tem jeito. Nós costumamos dizer, quem é milico e... Paulo, eu queria fazer um adendo aí, é importante você entender que a maioria dos concursos, a parte escrita é classificatória e as outras fases é eliminatória. O que isso quer dizer? Eu fui muito mal na parte escrita. Fiquei, sei lá, o concurso era para 1000 vagas, eu fiquei em 3.400, mas tô dentro ainda. E começa dança das as cadeiras, outras né? fases, e aí vão eliminando.
No final, por exemplo, eu fui e fiz o TAF, fiz 400 pontos no TAF. Você fez 201, que é o mínimo necessário. Tá. Não contou ponto. Porque o ponto vai ser... O que vai ser levado em consideração é a nota da prova escrita. O resto é só para ver se você é apto ou não. Entendi. Agora, a prova escrita vai direcionar onde você vai estar classificado. Se você vai fazer jus àquelas vagas ou não. Tem que torcer. Mais uma coisa interessante. Então, é por pra isso você. que você tem que se preparar muito bem para a parte escrita. Você tem que ser um aluno... Ela pode te ajudar nas outras fases, meio indiretamente ela pode te ajudar. Sim, poxa, eu fui bem... Pode não, ela te ajuda. Ela pode não, É ela uma vai. fila, Ela é uma vai. fila. Sim. Os primeiros lugares da fila são as melhores notas. É simples. 1000 vagas. Eu fiquei em 2000, eu tenho que torcer para 1000 que estão na minha frente serem reprovados em algum Reprovados. momento do processo. do processo classificatório. Viu? Muito legal isso aqui. Pessoal, eu acho que a gente está conseguindo aí, tenho certeza, dizer um pouquinho para você de todas as suas dúvidas. Boa parte do que eu vi de dúvidas nas nossas redes sociais, eu acho que a gente falou tudo aqui agora. Militar é a união de corpo, alma e mente. Eu sempre falo isso. Você tem que estar preparado para tudo. Tem que estar Né? entrosado com o A outro. base é a família, né? A sua cabeça tem que estar funcionando muito bem e o seu físico melhor ainda. Né? Se conseguir unir essas três coisas, não tem como, você vai ser militar, pode ficar tranquilo. É uma coisa que o pessoal pergunta muito, só para encerrar esse assunto aqui, é a parte de salário. Né? Salários hoje, tanto das Forças Armadas como das Forças Auxiliares, a média hoje é de 3 mil e alguma coisa, no inicial, e chega a 12 mil, 13 mil reais. Eu acho que é mais ou menos tudo nessa linha. Sim, Né? sim. Então você tem a opção de entrar, por exemplo, para a escola de soldados, você tem a opção de entrar para a escola do Barro Branco, que você já entra oficial, já sai lá na frente, O que é legal? Passei, vou começar a fazer o curso. já está Eu vou receber. desde Vou o estudar primeiro ganhando. dia. É isso que Vão eu ia falar, pagar. você está estudando e está ganhando. E Vamos tá recebendo pagar. salário. Ó, hoje, se a gente pegar a população média do Brasil, não ganha R$ 1.500, R$ 1.600. É um salário mínimo. Não ganha. É o mínimo, O aluno- é a base. Do curso de formação de soldados hoje da Polícia Militar do Estado de São Paulo, começa com R$ 1.800, porque demora aí 2, 3 meses para fazer, chama processo de insalubridade, Uhum. e aí vai para os seus R$ 2.400, R$ 2.500 para estudar. Para estudar, quer dizer, ele está aprendendo, ele está Ele tá- entendendo se ele vai ser o militar Sim, ainda. recebendo conhecimento, uma experiência de vida ímpar e ganhando mais do que a média da população brasileira. Eu, quando entrei na escola de soldado, foi a situação. Ainda fui morar em São Paulo, tinha alojamento, tinha almoço, tinha janta. Pra quê? Ou seja- Pra estudar. Terminava o ciclo às 18 horas, eu tinha que estudar. O Porque dinheiro que você ganhava era seu, era meu. você não gastava nada. Não, ainda morava com meu pai. Aí Então- sim, pai. O dinheiro que tinha era pra Tinha o patrocinador ainda. meu patrocinador. Mas assim, dentro do quartel, não isso parar tudo. de estudar, porque você passou no concurso. Mas pra você ficar alocado num local que você queira, num lugar próximo da sua casa lá, é nota também. Então Sim. você tem que continuar estudando. Ou seja, eu falei ontem Você na pensa live, que eu vai- fiz uma live com o Tenente Pet, e a gente falou isso, duas certezas na carreira militar. Primeiro que você vai ter uma carreira linda, enfim. E a segunda certeza é que você vai estudar a vida inteira. Do resto da vida. Não tem jeito. Não. Né? Se Não você dá pra quer parar. passar de sargento para tenente, e assim é tudo concurso, Tudo tudo, concurso tudo dentro. prova. Sim. Né? Então, Concurso e aperfeiçoamento, né? vamos falar disso aqui já também. Bom, pessoal, eu acho que a gente conseguiu aqui de alguma maneira mostrar para vocês que a carreira pode ser para todo mundo, pode ser para todos. De 13 a 24 anos, acima de 24 anos também dá, tem maneiras, né? Falamos aqui do salário agora, só lembrando, quem entra na Epicar, por exemplo, hein? 14 aninhos ganha R$ 1.050 para ficar na Epicar, para estudar, para fazer o ensino médio. Não e se pode nem sair preparar. do quartel. Não é um Não troço? pode uma- nem sair do colégio. Então é sensacional, na minha opinião é sensacional. Vou contar uma historinha rapidinho. O meu curso de formação, lá em 94, foi de 9 meses. E nós tínhamos um colega, e ele ficou 9 meses no quartel. Ele era de longe, de outro estado, e não ia embora. E o apelido dele virou laranjeira, né? Que é um termo usado para quem fica muito no quartel. No dia da formatura, o pessoal tirando sarro daqui, sarro dali, ele chegou, na época, um Gol GTS. O GTS 94 era Top. sonho de consumo. Era igual a grande E aí, Era sonho de consumo. O pessoal ficou 9 meses pegando no pé dele, tirando sarro.
No último dia ele falou, vocês vão embora de ônibus, eu vou de Gol GTS. Porque ele guardou dinheiro os 9 meses, não gastava com nada, tinha tudo no quartel, saiu de lá com um carro quitadinho. Ou seja, cabeça boa Cabeça funcionando. boa. Legal. E provavelmente ficou no quartel estudando e ainda Sim. foi pra perto de casa. Foi, e foi. Sim. Viu? É esse tipo de história que a gente tem que contar pra molecada, pra eles entenderem Sim. que vale a pena estudar, Muito. vale a pena ser bom, vale a pena, sabe? Vale a pena tudo O isso. resultado vem, O Lógico. estudar é árduo no começo, depois que você pega... Depois que acostumou, vira prazer. aí Vira prazer. exatamente, aí vira prazer. É legal você sentar, por exemplo, a gente sentar aqui e conseguir debater algum assunto. É muito interessante, É isso é muito sensacional. legal. Bom, falar um pouquinho agora dos nossos militares aqui, pra gente encerrar com eles aqui, porque eles são pessoas do mais alto gabarito aqui do nosso preparatório, pessoas muito queridas na cidade, no quartel. Como eu falei no início, para mim é exemplo de família, a educação de família deles é sensacional. O Pedretti, que está ali, que é nosso instrutor já há alguns anos, começou com a gente, ele tem a mesma carinha dos meninos que faz com a gente. Né? É verdade. Ah, tem hora que eu me passo por aluno. Você olha para nós, quem é o aluno, quem é o instrutor. Mas assim, tem uma cabeça sensacional. Né? Os nossos alunos amam conversar com esses dois. Né? Então, por isso que a gente traz aqui esse tipo de pessoas para enaltecer essa parte do preparatório. O preparatório, a gente fala de carreira militar, lógico que fala. Nós vamos ensinar você como chegar lá, nós vamos te colocar na carreira militar, vamos. Mas, se você não tiver essa base de família, difícil eu te colocar em qualquer lugar. Né? Então, Sargento Heitor, hoje é do Canil, né? Hoje no Canil. Canil 7º Batalhão. Sim. E o Pedretti hoje bombeiro militar. Número de Sorocaba. O Heitor, essa veia militar veio da onde? É. Tinha pai militar, tinha avô militar. O primeiro da família, o desgarrado. O primeiro da família. Então Primeiro da você família. fez muita mãe chorar, muita avó chorar, tio, não foi assim, né? O meu pai, quando me viu fardado, chorou. Porque ele veio da roça. Para mim, um exemplo de vida, né? Uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci, porém Simples. sabia escrever o nome, conseguia ler, mas não conseguia escrever direito. Pouca cultura, mas de inteligência ímpar. E quando ele me viu fardado, primeiro assustou, porque né, aquele respeito dos antigos com relação ao militar, Sim. e em segundo, nunca imaginou ter um filho formado militar. Foi um orgulho da família. Foi um orgulho, com um pouco de medo da profissão, mas por ser A mãe muito normalmente é o simples. que tem mais medo, né, da A profissão. mãe ficou tranquila, É mas mesmo? o pai... O pai é que entrou em pânico. Sim, foi um misto, né, de alegria, emoção. de satisfação de ver o filho que venceu e um pouco de medo, né? Ele não entendia muito o que era a profissão, mas graças a Deus, né, eu sei que foi motivo de orgulho. Mas o primeiro da família a puxar. E Aí- decidiu isso na juventude ali? Sim. Sim, eu prestei 3 concursos. Prestou 3. 3 concursos. Ou seja, reprovou. Eu reprovei, olha que interessante. O primeiro concurso que eu prestei, eu era para trabalhar com o Tenente Pet. Foi pro bombeiro. Tenente Pé tá com a gente aqui, pessoal. Foi pro bombeiro. E eu reprovei no exame médico. No exame médico. O médico falou que eu tinha desvio de septo. Eu não fiz nada. Aí no último concurso que eu passei, acho que ele voltou para um lugar sozinho, uma bolada, acho que na cara voltou. E passei. E aí foi bom. infantaria. Mas Entrou para a escola de soldado. soldados, eu me realizei. E Eu aí, falo- se realizando, você pegou ele e falou, agora você vai e não tem para... Pelo contrário, você acredita que eu nunca... Não precisou falar nada, né? Na verdade, Paulo, foi uma surpresa quando ele falou que ia prestar. É mesmo? Foi. Porque ele sempre gostou da parte mecânica, né? E aí ele fez Engenharia, Rubens e né? Faria, ele fez mecânica. Uhum. Na sequência ele fez Fernando Fernando Prestes. E Para aí, quem não sabe, aqui, nós estamos falando para o Brasil inteiro, escolas técnicas daqui. e detalhe, ele saía do colégio, ele andava 1,5 km, quase 2 km, para ir à tarde no... Então ele fazia o colegial de manhã, chavecou a tiazinha lá da merenda para poder comer merenda à tarde, Fora na hora do almoço. fora do horário.
É que eles fazem. Isso é coisa dele, tá? Ficava lá. Isso é coisa dele. Ele se virou. Eu saía meio de 20 do colégio, chavequei a moça lá, viu? Posso comer com vocês aí o almoço de vocês? Pode. Almoçava e ia pro técnico correndo. A pé? Eu gosto dessas histórias, porque a molecada de hoje em dia, se você não der comida, eles não comem. Não come. Eu Não, entendo isso. se virou. Molecada não come nem o lanche da escola. Não é um A troço merenda, doido, não. A gente se virava, né? A nossa Credo, merenda é geração muito meio- ruim. Era mais. A gente dava, é claro, outros tempos, né? Eu ficava muito mais tranquilo de saber que ele estava andando, porque o Brasilzão não estava desse jeito que está hoje, né? Sim. Infelizmente. Mas assim, sempre foi muito bem instruído. E nós sempre cobramos dele uma coisa: seja proativo, se vira, seja desenvolto, Se resolva vira. os problemas. Você sabe que tem um pai e uma mãe por trás de você. Base, Mas né? não usa de muleta. Mas não, você tem que conquistar as suas vitórias. Eu não vou empurrar você para a linha de chegada, não. Viu? Isso é sensacional. Como é que você decidiu o bombeiro? Na verdade, o Já bombeiro... que o pai estava numa outra pegada já. Na verdade, a ideia inicial era o policiamento. Ah, era. Quando eu prestei o concurso, era. Tanto que tinha Mesmo uma porque colega nossa que foi... em São Paulo você entra direto para a escola de soldados, que é para polícia Na militar. verdade, quando eu entrei na escola de soldado, não tinha opção direta pro bombeiro. Então eu Primeira teria que turma. me formar Pra e depois de um depois- tempo pedir transferência pro Corpo de Bombeiros. Pra quem não sabe, o Corpo de Bombeiros pertence à Polícia Militar de São Paulo. Tanto que inclusive foi um motivo de brincadeira entre uma aluna dele e eu, por quê? Ela tentou, queria ir pro bombeiro e eu consegui ir direto, ela não. Ela teve que ir pro policiamento. Mas assim, inicialmente minha ideia era ir pro policiamento. Até que surgiu o rumor, como meu pai já era do curso de formação de soldado, ele falou, viu, então tá uma história aí que vai abrir escola de bombeiro. Eu falei, mas eu não quero, eu gostei do negócio de parado, mão pra cabeça e... É gostoso. Pra quem sabe que é maravilhoso isso aí. Você fazer cumprir a lei é legal. Aí, um dia eu cheguei, vamos conversar. Meu pai, vamos conversar, vem cá. Tem Aí- certeza disso? Você não quer ir pro bombeiro? Não, ele não vai falar a verdade. Na verdade, aí ó, eu vou confessar, em rede nacional eu tive que mentir. É mesmo. Porque eu conheço o filho que eu tenho. Ele foi escoteiro, toda a adolescência dele, ele sempre se identificou com essas coisas. E a gente, tanto eu quanto minha esposa, conseguia ver ele um bombeiro muito melhor do que um policial da infantaria, do policiamento. Tá. E aí, como ele não conhecia o universo militar, as regras, o que o pai dele fez? Ó, Foi um pouquinho vai de pro terrorismo. bombeiro. Não! Vai pro Nada, bombeiro. Foi conversa mesmo. Se você gostar, show. Se você não gostar, um mês eu puxo você. E não é assim. Esse um mês ia virar alguns anos. Aí esse mês virou entrou a 6 mentira anos. boa do pai. Não, mas assim, sabe, você conhece o filho que tem? Eu sabia que ele ia se identificar. E outra Graças coisa, a olha que Deus. legal. Aí a gente volta naquele assunto que a gente estava falando. Eu sou mecânico, técnico mecânico formado e sou projetista. No bombeiro eu tenho a parte estrutural, muitas vezes de um incêndio. Eu tenho a parte mecânica que eu mexo com equipamento. Eu gosto de mexer com equipamento. Sim. Aquele alicate hidráulico eu ajudo a fazer manutenção e tudo mais. Ou seja, Então eu tudo que você fez eu lá atrás trouxe tá na pra dentro carreira, do bombeiro. indiretamente, mas ela tá na Indiretamente. carreira. Ó, eu Os vejo escoteiros. mexendo com motosserra, equipamento de mergulho, os equipamentos De altura. específicos do caminhão lá do bombeiro, que é o cortador, o espaçador lá e tal. Daí tem os nomes técnicos, né, que não convém. Equipamento de altura. Então, ele acabou unindo o que ele teve de base no que ele tem agora de dia a dia dele. Da missão agora. Mas, E viu, facilita. Paulo? Ó, galerinha, a hora que corre no sangue lá, você falar, eu sou polícia. É gostoso. Ah, é legal. É gostoso. É O bombeiro não gratificante. tem essa veia militar, assim, do andar armado, você não Não. faz o ostensivo. né? Não, a Você gente é não um faz preventivo. ostensivo. É como meu pai já me disse, é que quando você quer polícia, quando você é polícia, você quer ser polícia. Sim. Mas é assim, cada macaco no seu galho, vamos dizer assim. Meu pai faz a parte do preventivo, eu faço a parte do preventivo, mas na parte de bombeiro, Sim. socorro. Ah, vou no acidente de trânsito. Eu não tenho que ficar olhando carro, eu não tenho que ficar olhando moto, eu não tenho que ficar olhando quem entrou na frente de quem. Eu tenho que socorrer a vítima Seu e eu problema peço é a apoio. vida que tá ali. O E eu resto peço é apoio. ele como policial Eu militar peço tem que se apoio. virar. Mas assim, tem que lembrar que acima de tudo nós somos policiais militares. Sim. Além de tudo tem a lei e a gente tem que fazer cumprir a lei. Isso deveria ser de cidadão. Ponto-chave, poder servir à sociedade. Sim. Não tem. Que é o... Seja simples, um socorro.
poder parar e ajudar uma senhora a trocar o pneu de um carro. Coisa simples. Isso não tem preço. Aquele obrigado sincero não tem preço. Você recuperar, às vezes, objetos que foram furtados ou roubados e ver a vítima ali sabendo que, né, foi o suor dela de anos, Sim. não tem preço. Com certeza ele, poxa, poder ver que aquela vítima que ele socorreu só está viva porque o socorro que ele prestou foi eficiente. Eu acho sensacional, eu Né? imagino que é. E ó, Paulo, graças a Deus é base familiar. Sim. Foi como meu pai falou, sempre tivemos diálogo. Eu entendo que tem muita gente, tem muito aluno que não tem a família estruturada. Eu concordo, às vezes tem situação que pai morreu, mãe morreu, mora com a avó, faz parte. Mas você tem a família. Sim. Tem o Heitor como pai. A base é essa. Então, não é que família tem que ser aqueles laços De sangue. de sangue. Sim. Família é aquilo que É o você respeito, cria, é a o local hierarquia, a sim, conversa sim. boa. Sim. Viu? Conta pra eles rapidinho que nós estamos já um pouco atrasados para variar. Aqui o pessoal fala que eu sou igual vó. Pergunta como vai, eu explico. Eu sou terrível. Eu adoro conversar. Eu adoro essas lives aqui que a gente está indo, vai embora. Conta pro pessoal como é que é um pouquinho do dia a dia do bombeiro. Você já dirige aquele caminhãozão do americano gigante lá ou não? Dirijo. Eu acho aquilo sensacional. Então, do mesmo jeito que você acha Mesmo novinho, sensacional, meu pai acha aterrorizante. A hora que ele me vê sentado num caminhão de 1,5 milhão. 1,5 milhão É, 1,5 custa aquilo lá. milhão. Ó, 1,5 milhão custa o caminhão do bombeiro. Mas assim, como meu pai disse, eu tinha um filho, né? Grandes responsabilidades, né? Mesmo Ele novinho assim, já bem. entra e vambora. Too bem, isso. Vai embora. Basta ser proativo, querer trabalhar, querer fazer em prol da população, tem que vestir camisa. Não é porque eu tô passei no concurso, a gente sabe que a gente tem estabilidade, mas eu não quero vestir camisa. Não é assim, você tem que ir pra cima. Até porque eu sempre falo isso pros alunos. Você gostaria de ser o filho pro seu pai? Você gostaria de ter um filho como você? Você gostaria de ser atendido por você? Você faz. Como você atende? A tal da empatia. A tal da empatia. E assim, então a gente tem que vestir a camisa. Todo mundo acha que você vai no quartel, você vai ficar andando de short, chinelo, jogando conversa fora, jogando bola. Não, a gente treina, parte física, todo dia. Daqui uma semana eu tenho que rever tudo de novo, a parte de resgate muda tudo toda hora, então a gente tem que estar sempre se aperfeiçoando. É muito gostoso. Maravilha. E Canil, Eu sou suspeito. visitei vocês lá, nós levamos nossos alunos lá 2 vezes e eu acho sensacional aqui. Mas Eu brinco, né? Quanto mais eu trabalho com os cães, mais eu me apaixono por eles. E eles fazem um trabalho fenomenal, né? Fora a parte policial, nós também já atendemos instituições, crianças com paralisia cerebral, e você vê o trabalho que o cão consegue desempenhar junto a uma criança especial. é sensacional. Não é só isso, né? Esconda a droga quando você quiser. Vixe, vai, Vou falar pra você, perdeu, que ele vai achar. É tranquilo, é tranquilo. Nós já tivemos aí ocorrências recentes, um veículo na casa aí de seus 250 mil, uma Dodge Ram. Ligamos pro bombeiro, pode vir já com material para cortar a carroceria, a parte de trás. Eu falei, cada barraca no seu lugar. Eu acho que a gente vai abrir o carro. E aí um olha pro outro, você vai cortar, certo? O cachorro me ligou, você confia? Confia, tô pronto. Pode Não chamar. tem erro. Não tem erro. Pegamos lá 200 quilos. Então é um trabalho pode ser. Sem dizer que o dia a dia com o animal é excelente, né? É tudo de bom. Tem que gostar, mas é tudo de bom. Pessoal, antes da gente continuar aqui, o pessoal que está no Instagram com a gente. O Instagram vai ser cortado, agora nós vamos encerrar o Instagram e vamos abrir de novo para a nossa live continua. Tem mais alguns minutos de live aqui. O pessoal que está no Facebook e no YouTube normal, vai continuar normal, a gente está aqui. O Instagram só vai fechar e abrir de novo para a gente continuar até o final com vocês, beleza? Tá? Rapidamente para o nosso pessoal aqui, uma passagem, sei lá, de salvamento,
ou engraçada no quartel, calouro lá chegando, recrutinha, tomou pau, né? Batismo, como é que foi? Né? Na verdade, o bombeiro, assim... O bombeiro gosta muito de água. Ah, vá. É. E no quartel, eu já cheguei numa época que você tem celular, então é muito bem antenado. E eu cheguei, a gente costuma falar que os mais velhos são os antigões, né? O antigão falou, viu, você tem celular? Eu falei, tenho. Tô deixando a viatura. Falei, por quê? Não entendi. Dali a pouco, a bardada de água. É água o dia inteiro. A gente volta a ser criança dentro do quartel. É água, balde de água. Os antigos gostam muito de brincar com os mais novos de água, pra se acostumar a comer o líquido. É legal, é um barato, eu presenciei, o que eu presenciei no quartel, aquela vez que foi banho de água pra tudo lá, foi a promoção, né? Foi Sim. sua promoção? Também. Acho que foi a sua promoção. Sim. A gente estava no quartel, um dia de visita lá e coincidiu da promoção do Heitor e foi água pra todo lado, jogaram na piscina, padrão. virou um... É, gostoso. E aí que é legal a gente ver o espírito de corpo, né? Sim. Quando o mais antigo vai pra água, aí o mais novo vai falar, Vai falar o o quê? quê? Vai reclamar Vou de ter que ir jeito. junto. E rindo ainda. Pino. É o exemplo. E é legal, é gostoso. Você tá com o cara ali, é companheiro, por mais que ele seja uma hierarquia É a mais vibração alta, mas militar, você tá junto. É a parte... É mais uma família. É outra família. É outra família. É a segunda família que você adquire ao longo da carreira. E você, Heitor? Conta uma história. O Heitor é um dos caras mais engraçados que eu conheço, cara. Então vai uma Esse cara, engraçada aí. só pra vocês entenderem, esse cara vai pro sobrevivência na selva. E ele, no meio da madrugada, ele aparece do nada com uma máscara de palhaço, né? Sai das entranhas, sei lá da onde, bota uma lanterna na cara e ele apavora vocês, os sobreviventes. Você não tem noção do que esse cara faz. E a Mari fica brava, E né? a minha esposa, que é diretora do colégio, quase mata ele. É, faz parte. Vamos lá, uma novinha, em 95. Me formei, fui estagiar, né? Nas várias modalidades de policiamento, aí estava no rádio patrulhamento padrão. E sou um cara sortudo, né? Um suicídio. Infelizmente, um rapaz novo se enforcou, uma casa muito simples, não tinha forro. Aí usou uma viga como suporte e acabou se enforcando. E eu já tinha visto pessoas mortas assim. Minha avó, uma tia, No caixão deitado, né? um caixão, você ia de longe, era uma pessoa conhecida, se colocava a mãozinha, via todo mundo fazendo, né? Sinal da cruz. Mas uma pessoa desconhecida, poxa, eu nunca vi um cara pendurado. Já era uma má impressão. Que má impressão, né? Mas aí, né, você tem que ser brabão, né? E o colega, né, o antigão, como o Pedrete falou, percebeu esse receio. E hoje eu tenho vergonha de falar, tá morrendo de medo do morto. Pô, meu cara pendurado, eu nunca vi isso. É difícil de assimilar. E ele não foi legal comigo. Ele viu que eu tava com medo, né? Aí chegou a equipe para tirar o rapaz lá, que, né, a equipe que prestava o serviço funerário. Eu vi eles cochichando e tal. Aí recruta, você vai ajudar a tirar o caixão? O defunto aí? Defunto, Poxa, vou. Mas tá com medo? Não precisa. Não tô com medo. Mentira, né? Mas eu não vou, né, demonstrar. Aí eu subi na escada, apoiei ele, e o cara subiu do outro lado da escada, e ele foi mais maldoso ainda, o rapaz da funerária. Ele já sabia o que ele fez. Ele segurou a corda, continuou tensionando a corda, cortou a corda. A hora que ele falou, vou soltar, soltou o cara no meu ombro. Depois eu fui entender o processo. Eu já vou contar o processo para vocês entenderem a minha reação. Quando você vai se matar, é característico você encher o pulmão de ar e cometer o ato. No caso do enforcamento, o ar ficou preso no pulmão, porque o nó travou. Quando você solta, ele arrota. Ó, e se ele não estava morto, ele morreu, porque eu arremessei ele uns 2 metros de distância. Pensa no susto, a hora que o cara caiu aqui, arrotou, eu falei, o quê? Olha, quase Tá saquei. morto ou tá vivo, cara? Pelo O amor de duro é Deus. explicar pro delegado aquelas lesões de costa que jogou ele longe, né? Meu Não. Deus do céu. E o duro foi aguentar o parceiro a noite inteira tirando sarro. Mas faz parte. Imagino. Bom, Aí, tem que conviver com tudo, né? bom, as histórias aqui são fantásticas. Ontem a gente fez uma live com o Pet aqui, a gente riu uns 40 minutos. Né? Mas hoje não vai dar mais tempo, a gente vai trazer outro só para contar as curiosidades de quartel. Tenho certeza que tem muita coisa boa para a gente contar. Eu queria que vocês dois deixassem uma mensagem para os nossos espectadores que estão nos vendo no Brasil inteiro sobre o CEPEM, sobre a família CEPEM, sobre a importância da família na vida do cidadão.
Bom, vamos lá. Família é tudo, tá? Mas eu vou pegar o gancho do Pedretti. Se você teve ou tem uma família desestruturada, se você perdeu pai e mãe, não use isso de muleta para justificar o seu fracasso. Só depende de você. E seja referência. Seja bom. Constitua a sua família e saiba que o seu filho tem que ser criado por você. Tá? Seja um exemplo. Faça o seu melhor. Saiba que quando falarem de você, vão falar sempre coisas boas. É isso que eu tenho comigo. Ele, entre aspas, me força a ser um bom policial. Porque eles podem falar, o seu pai é chato, mas nunca vão falar que seu pai é preguiçoso, que seu pai é um mau policial. E isso eu não permito que falem, porque eu me empenho, eu faço o meu melhor. Então eu busco sempre ser o exemplo do meu filho. No CEPEM, vou falar o lado contrário, né? Que geralmente o Paulo fala do lado do aluno, eu vou falar do lado do professor. Como eu cresci como ser humano, como eu parei de reclamar de certas coisas, porque a gente vive às vezes numa bolha, né, num mundinho, e a gente vê alunos aí saindo 6 horas da manhã para chegar na aula às 11 e chegando de novo em casa por volta de 7, 8 horas da noite. Então se vê esse esforço e eu vou ter que ser o melhor professor para ele, bons conselhos, eu tenho que estar sempre no meu melhor humor, no meu melhor dia para atender esse aluno. Então a família CEPEM é isso, a gente se desdobra para que você tenha sucesso. Nós somos uma ótima ferramenta, não fazemos nenhum milagre, mas se você souber usar a família CEPEM em prol de sucesso, com certeza você vai ser vencedor. Nós queremos ser o alicerce, né, para que você tenha uma vida estruturada, uma casa para ela estar em pé, ela precisa de alicerce. Se ela não tiver um alicerce bom, essa casa cai. E nós estamos aqui para isso, para te dar um alicerce bom, para que você seja próspero na sua carreira profissional, né, não só no militarismo. Outra coisa, uma coisa que eu gosto de falar para os alunos, hoje em dia a gente busca desculpa para aquilo que não deu certo e não uma solução. Então para de arrumar desculpa. Você vai ficar arrumando tempo para desculpa, mas você não vai buscar uma solução. Então para de pensar em desculpa e solução. Se eu errei, tudo bem. Peço desculpas para quem eu afetei, mas vamos buscar uma solução, vamos crescer, vamos levantar. É um degrau de cada vez. E não pode parar, tá? Não esqueçam, não adianta treinar um mês antes, não adianta eu pegar o caderno um mês antes que não dá tempo. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Paulo, 3 concursos, tá? Passei no 3º só. Então, é só bom. insistir. Sim. Eu ainda com a academia do Barro Branco ainda estou tentando. Então, E vai eu chegar continuo lá. tentando, Essa lógico que pessoa vou. chega Vai lá. chegar. Pô, é uma fila, né? Eu tô nessa fila. Se quiser pegar mistura antes do pai, tem que ir na academia. Senão o pai Pai sai direto, eu sou soldado, nada né? mudou. Eu tenho um risquinho, ele tem 5, 6, né? 5. 5 risquinhos. 5 risquinhos. Já em busca do Quase Pessoal, um triângulo. É prazer tê-los aqui. Eu vou pedir para vocês ficarem mais um pouquinho comigo, que a live não acabou ainda não. Nosso webinar militar agora que vai começar a falar aquilo que você quer ouvir aí do outro lado. Porque hoje aqui, para mim, é uma realização de um sonho de um educador. Eu faço isso há 10 anos e a gente tem 7 preparatórios, atende as cidades regionais, para quem não sabe, São Paulo, interior de São Paulo, Goiânia, Brasília, e a gente recebe gente do mundo, do Brasil inteiro ligando, eu quero, eu gosto, eu vejo seus vídeos e a gente não consegue atender, né? E nos últimos 15 meses a gente se preparou para fazer o negócio, para entrar na sua casa, para transformar o CEPEM, para levar para casa das pessoas, né? Não vai ter desculpa mais. Não vai Agora é ter. a solução. E não é, é curso online, é só que não é não. CEPEM pré-militar online interativo, você tem tudo lá dentro, é inédito, não existe, você que está me ouvindo, está me vendo aí agora, entra na internet e pesquisa se existe algo do que eu vou falar para você aqui. Se você achar um igual ou parecido com o nosso, nós vamos dar o nosso de graça, porque não tem, é inédito no Brasil. A gente conseguiu unir a parte intelectual, a parte militar, a parte de família e a parte física. Eu fiz até o dever de casa aqui com vocês hoje. Eu vou ter que ler, porque é tanta coisa, mas é tanta coisa que eu não consegui decorar tudo que tem na plataforma, tá? E isso só é possível
graças a uma família chamada família CPEM. Eu tenho profissionais do mais alto gabarito em todas as áreas. E nós, nos últimos 15 meses, se debruçamos e trabalhamos para você que está aí do outro lado. Fica aí que nós vamos falar já. Pessoal, presta atenção aqui. A gente já falou aqui que não é só para a carreira militar. É para você que quer mudar de vida, se formar um cidadão de bem, dar orgulho para os seus pais. Pais, você que está me vendo, eu quero que você adquira essa plataforma para o seu filho, para fazer o seu filho mudar de vida. Né? Jovenzinho que tem um monte de amigo que não serve para nada na vida, que só faz besteira. Aqui você vai encontrar o seu caminho. Tá? Então a nossa plataforma é uma plataforma 3 em 1. Eu vou falar o primeiro item da plataforma, o Aprova Mais CPEM. Aprova Mais CPEM. A Prova Mais CPEM tem matemática, português, física, geografia, química, biologia, informática, inglês. Vai embora. Ah, mas Paulo, mas como é? É aula aí? Não é. Não é. Presta atenção aqui, ó. Nossas aulas, você vai ter a aula, a videoaula, o resumo da aula gravado com os melhores professores. Lembra que eu falei no início aqui o fio da meada? Né? Nós vamos te dar o caminho das pedras daquilo que interessa para os concursos militares a nível de Brasil. Todos os concursos. O que mais? Quiz interativo e e-book. Olha que legal. O que mais tem nesse Aprova Mais CPEM? CPEM Treineiro. Você vai ter todos os simulados dos últimos anos do Enem, de todas as principais academias do Brasil de forma interativa. Você vai conseguir fazer no celular, você está no ônibus, você consegue fazer lá e já saber o que aconteceu ali. Tá? Então, assim, é muito legal, muito legal. Métodos de estudo, como você estudar, tem muita gente que tem muita dificuldade com isso, como estudar, fazer resumo, não fazer resumo, as horas do dia, por que fazer, plataformas de estudo, tudo isso dentro do Aprova Mais CPEM, tá? Então, esse é só um. CPEM Físico Militar, hein? Esse é, assim, na minha opinião, sensacional. Você vai ter um personal para te ajudar a preparar para o TAF, né? Dentro do CPEM Físico Militar existe o ProTAF. ProTAF é para você, jovenzinho, que está indo para a carreira militar. Ah, eu quero... Então, você vai ter exercícios aqui simulados com os nossos sargentos, Sargento Cristiano, Sargento Araújo. Simularam tudo para vocês, os principais acertos, os erros mais comuns, que não fazer de jeito nenhum. E dentro desse programa você tem um ano de treinamento para você se exercitar o seu físico, entrar em forma e passar no seu TAF quando você for fazer. Legal? Tudo isso feito por profissionais, né? Por exemplo, elaborado por fisiologistas, dicas, viu? Você vai ter dicas nutricionais, amigo. Até o que comer, como comer, por que comer, se você tem que emagrecer, se você tem que engordar, se você tem que ganhar porte físico, tudo nós vamos ter para você aqui. Um ano de programa, sem repetir. Você não repete o programa durante um ano, você está entendendo isso? Dentro do físico militar, a gente pensou nas famílias, a gente fala muito de família aqui, e esse eu achei sensacional, porque eu ajudei a gravar, e foi fantástico. Chama Família em Movimento. É para a família inteira. Né? Então o jovenzinho, o Heitor comprou para o filho. Né? O filho vai se preparar no ProTAF, mas o Heitor, a esposa e o vô que mora junto, vai fazer o Família em Movimento. Programa de um ano, desenvolvido para você treinar em casa. Ah, eu tenho um apartamento, eu moro num apartamento de 50 metros quadrados. Dá? Dá. Você vai utilizar a poltrona da sala, a cadeira da cozinha, o saco de arroz que você tem na despensa, o saquinho de feijão, né? A garrafa PET, foi desenvolvido para você fazer em casa. Então a família inteira vai se mexer juntas, também com dicas nutricionais. Ó, programa de um ano sem repetir. Nesse físico militar você tem a parte militar com os militares nossos, tem centenas, não, porque não chegamos lá ainda, dezenas de entrevistas com os nossos militares sobre a carreira, como que entrou, por exemplo, recentemente eu tive aqui Coronel Telhada, Coronel Hermenegildo, chefe da Guarda Civil aqui da região, sargento, tenente, toda semana. Por que o CPEM
pré-militar online é interativo, porque toda semana você vai ter uma aula inédita, interativa, onde você vai ter chat ao vivo com professor e coordenador, tá? Toda semana você vai ter uma live militar, ou de nutrição, ou de família, ou de saúde, pertinentes à formação do cidadão, tá? Então nós vamos estar com você a semana inteira, 7 dias por semana, durante 1 ano, na sua casa, legal? Pensa que acabou? Acabou não. CPEM mais família. São mais de 10 palestras, onde a gente fala como que os filhos fazem em casa. Pai, você que tem filho em casa, né? É o melhor comportamento do mundo hoje? Talvez não, né? Filho, você que está aí, você é o melhor filho do mundo, que o PDS acabou de você? Você é o filho que seu pai gostaria de ter? Então, no CPEM mais família, nós temos mais de 10 palestras sobre tudo na família. Sobre a parte intelectual, a parte psicológica, comportamento em casa, primeiro emprego, ajuda em casa, estudos, metodologia, como você faz para começar a acordar cedo sozinho, viu? Essa é a parte que eu mais gosto. Você tem mais família, na minha opinião, é a nossa especialidade, né? A gente faz isso muito bem há 10 anos e os nossos resultados são sensacionais, tá? Então, quando a gente traz essas 3... Ó, a prova mais CPEM, CPEM físico-militar e CPEM mais família. No primeiro mês de CPEM online, você vai ter mais de 200 aulas disponíveis com as 3 plataformas. Você está entendendo o que é isso ou não? É muita coisa. Vai mexer com a sua vida todinha. Vai fazer você se preparar para aquilo que você quiser. Parte física, parte intelectual, parte psicológica, parte da família e o melhor nos estudos, né? Acho que deu para entender um pouquinho, não? Viu? Presta atenção aqui. O lançamento disso, nós estamos fazendo o combo CPEM. Para você que está no Instagram, é só entrar na bio do Instagram, tá lá. Para você que está no Facebook e no YouTube, na descrição. O combo CPEM, presta atenção aqui. Você vai conseguir fazer tudo isso que eu falei, e você vai pagar por mês menos do que uma pizza. Você está ouvindo aqui, não? Você está me vendo? Menos do que uma pizza, viu? Quando eu falo que eu tenho orgulho danado de estar aqui lançando isso hoje, é porque o CPEM é feito para famílias de baixa renda, para aquele que não tem a oportunidade de fazer, para aquele que estuda numa escola pública e sofre com isso, né? O meu CPEM presencial já é assim. O CPEM online, nesse lançamento de hoje aqui, hoje, você vai pagar 12 parcelas de R$45. Você está vendo isso aí? R$45. Você gasta isso num lanche lá na rua, para você ter tudo que eu falei aqui, numa plataforma que foi feita, assim, olha, eu estava revisando a plataforma nos últimos dias, e eu vou falar para você, é sensacional o que tem lá dentro. A maneira, a disposição, como você vai fazer, interação de celular, de computador. Olha, não tem nada igual. Como eu falo aqui, inédito no Brasil é porque não existe nada igual. Então você, do Brasil inteiro, que está me vendo agora, vai poder mudar a sua vida a partir do CPEM pré-militar online interativo. É só entrar agora na descrição, clica lá, nós vamos começar já, o botão de venda está acionado agora. Agora, você pode ser os primeiros. Presta atenção aqui, para os primeiros 300, é esse valor que a gente falou, que está com 50% de desconto. Você quer pagar à vista, também mais um descontinho, sai R$450 ainda. Legal? Os primeiros 30 que clicarem agora lá nos botões de compra, vão ganhar um boné do CPEM, igual vocês viram aqui o pessoal da Ordem Unida. Legal? Mais um brinde para você, tá? Sequência disso tudo, pessoal. Nós vamos ter 2 vezes por ano um Sobrevivência na Selva Nacional, onde você vai poder comprar a parte, você aluno, você pai, e fazer com a gente 2 dias de ralo no meio do mato, com militares, com uma reserva federal sensacional, que se você viu as nossas imagens no início, eu tenho certeza que você já ficou babando. Se você não viu, entra no nosso Facebook, nós temos centenas de vídeos disso lá,
centenas de imagens, depoimentos, é o que há no nosso projeto, tá? Então, CPEM Online é para você que quer mudar de vida, é formação de cidadão de bem. R$ 45,00 para você mudar a sua vida, somente para os 300 primeiros agora no lançamento. Depois vai voltar para o preço normal, isso vai mais que dobrar de valor. Beleza? Tamo junto? Pessoal, eu espero que a gente tenha conseguido passar todos os recados para vocês. Eu quero vocês na família CPEM. Eu tinha essa semana mais de 2.000 pessoas conversando com a gente, querendo carreira militar, querendo mudar de vida, pedindo conselho. Eu acho que a gente conseguiu aqui de alguma maneira passar alguma coisa para essa galera. Nós vamos estar interativo com você a semana inteira. Faz a sua compra, entra no CPEM Online. A nossa ajuda vai estar com você para tudo o que você precisar. Bem-vindo à família CPEM. Abraço a todos. A partir dos 11 anos